Consulta aula 3 oficialmente liberada para vocês. Sejam muito bem-vindas, futuras bem-nutridas e bem-nutridas oficiais. Hoje liberamos a terceira consulta-aula. E por que é consulta-aula? Porque se você estivesse passando em consulta comigo, seria exatamente estes passos que nós daríamos na primeira, segunda e terceira consulta. Então, estamos na terceira consulta. Sejam muito bem-vindas. E quem perdeu, quem não assistiu, está navegando aqui, vendo esse conteúdo completamente perdida, porque é nova por aqui, vá assistir essas consultas aulas. Então, é só comentar aula aqui, aí você será direcionada a um link no seu direct e você vai poder acessar as 3 consultas aulas que sairão do ar em breve. Deixa eu me apresentar também para quem é nova, seja muito bem-vinda, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e nós estamos numa semana de imersão para que você elimine a candidíase, a inflamação, a síndrome fúngica, controle a disbiose e tenha de volta sua libido, sua energia, sua barriga sequinha e tudo que um estilo de vida saudável promete para você. Mas é só ter um estilo de vida saudável? Não, precisa fazer um tratamento terapêutico, porque eu preciso eliminar sintomas. Então, quando eu preciso eliminar doença, é necessário ter um tratamento com começo, meio e fim. E se você ainda não eliminou os seus sintomas, se você ainda tem um conjunto de sintomas, 1, 3, 10 sintomas, não importa, quer dizer que o conhecimento que você tem atualmente não é o suficiente para te tirar dessa doença. Por mais que você tenha passado em vários médicos, nutricionistas, nutrólogos, esteja tomando uma pancada de suplemento, ou por mais que você ache que é tudo muito difícil e complicado para você. Na verdade, o que te falta é acompanhamento, é orientação, é te mostrar o caminho, pegar na tua mão e te levar em direção ao resultado. E é esse o objetivo do método e o meu objetivo aqui com vocês, tá certo? Então vamos lá! Hoje eu vou conversar com a Silvânia. Silvânia, você está aí? Hoje vai dar certo o nosso conteúdo sem travar. E depois eu vou tirar as dúvidas de vocês. Olha, gente, eu faço assim, mais coração. Ai, esse Instagram é muito legal. Ai, a felizona, né? Hoje eu vou conversar com a Silvânia. Silvânia é uma bem-nutrida oficial. O que isso quer dizer? Que é uma bem-nutrida que já passou pelas dores parecidas com as suas, já eliminou os sintomas e está aqui por livre vontade para ajudar você a entender o que ela fez, como ela identificou que ela estava no caminho errado e eliminou os sintomas, para você entender mais rápido. Porque quanto mais você escuta o conteúdo, a história do outro, você entende porque você estava patinando no modo pato e agora você está indo para o modo águia. Bom, vamos lá, deixa eu chamar aqui a Silvânia. Sexta-feira aqui, só as fortes e hiper comprometidas, né, nessa sexta-feira. É isso. Oi, Silvânia. Oi, Tá me vendo? eu acho que não vai ter jeito não, não vou te ver não, infelizmente. Não tá me vendo? Não acredito. Eu fiz, Deixa eu abrir aqui os comentários. eu acho Deixa eu abrir estranho os... porque eu fiz o teste aqui e deu certo com Pessoal, a vocês, outra vocês pessoa. estão vendo eu e a Silvânia? Estão vendo nós duas? Coloquem aqui nos comentários. Vamos só ver se o pessoal tá vendo nós duas. Não sei o que que aconteceu, mas tá bom. Vamos em frente. É, o pessoal tá vendo. É porque às vezes é o bug do celular. Então, os celulares dá esse bug, eu não sei porquê, tem outros que não dão. Então, beleza, ó, estão vendo nós duas. Bom, eu estou aqui, eu vou interagindo com você vai escutando minha voz. Mas eu estou aqui, eu estou te vendo, tá bom? Silvânia, primeiro, muito obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade numa sexta-feira à noite, estar aqui para ajudar outras pessoas, outras mulheres. Muito obrigada. E conte para elas de onde você fala, a sua idade e como você identificou que você estava com síndrome fúngica, disbiose, a inflamação, como foi o seu percurso até chegar
até aqui, até chegar no meu perfil. Então, meu nome é Silvânia e eu sou de Brasília, tenho 39 anos. E essa questão da cirúrgica é uma coisa antiga, sabe? Porque a gente acreditava lá em casa, na minha família, uma boa alimentação era você comer arroz, feijão e carne. Comer arroz, feijão e carne, você estava super bem. Então, a gente sempre botava aquele pratão de arroz, um monte de arroz, e vivia com isso normalmente, né? Só que aí o tempo foi passando e os sintomas foram aparecendo. Então, quando eu tinha 19 anos, eu sentia, me sentia muito. A primeira coisa era como é que chama? Arrotando demais, o conteúdo do gás voltando, aí deu esofagite, gastrite, todas essas coisas eu sempre tive. E aí fazia várias endoscopias e tal. Ah, é bactéria, não sei o que, toma esse remédio aqui, toma, até esqueci o nome, é prazol, lá, Omeprazol. omeprazol, pantoprazol, não sei o que. Tá, beleza. E aí foi indo, fui vivendo. O tempo foi passando e comecei a sentir dores abdominais. E eu passava muito mal. Eu ficava como se tivesse tomado um laxante no banheiro um tempão, morrendo de cólica. E teve dia que eu cheguei a desmaiar no banheiro, porque já subia aquele calor, começava a suar e ficava tudo preto. E Isso aí, há quanto tempo, Silvânia? isso foi aos 19, 20 anos por aí que eu Tá. tinha. Aí, passado isso, fui vivendo, né? Alguma Sim. coisa estava errada, mas não sabia o que que era. Fui atrás, leiga. E quando eu comecei o meu relacionamento, né? Quando eu comecei minha sexual, que eu digo assim, né? A, se- Relacionamento. a relação íntima? Isso. Eu comecei a ter candidíase. E aí, como sempre, toma Planadol, usa, beleza. Aí usava uma creme, beleza, tava uma aliviada, tranquilo, como se tivesse curado. Aí, depois, voltava. Isso desde que eu tinha 19 anos. Sim. E, mas eu nunca relacionei nada à alimentação. Nunca pensei que fosse alguma coisa dessa. E aí vieram intolerância à lactose, intolerância a glúten, intolerância não sei das plantas. A gente faz os exames de sangue para saber se é intolerância. Foi aparecendo várias intolerâncias. E, e eu ficava muito mal quando eu tomava leite, quando eu comia farinha, né? Até hoje eu não dou muito Sim. com farinha, nem com leite. Já tirei tudo. E a complicação maior que tirou a minha paz, o meu sossego, foi a candidíase. Porque eu não tinha vontade nenhuma de ter relação com o marido. Meu marido, a gente já quase 20 anos de casado. E eu fiquei muito mal mesmo. Ardência, tudo aquilo que traz, né? E, Mau e os, sim- cheiro, os coriza. sintomas mais agudos da candidíase começaram quando? O primeiro quadro foi quando você tinha 19, os mais agudos Lá começaram faz quanto tempo? 20 anos mesmo. 20 e Tá. poucos anos. Quando eu comecei a relação, né, sexual, quando eu comecei a ter. Aí, beleza. E sempre naqueles crentes. E aí, a coisa foi virando uma bola de neve e foi só piorando, piorando, piorando. Só que a gente vai vivendo e não vai prestando atenção, não para se cuidar, né? Não chega e fala, Sim. opa, tem uma coisa errada. Não para.
Então, eu quase, te digo de verdade, quase me separei, quase se separou, porque eu não conseguia, porque era dolorido demais, doía, ardia, coçava e usei tudo quanto foi coisa na minha vida, usei pomada, fiz banho de assim, fiz tudo que você imaginar, eu fiz. Eu corri atrás até de uma epidemiologista, fui em todos os aplicativos de médico, vários ginecos, e eles sempre falavam a mesma coisa, né? Proconazol, pomadinha, cremita, e não, nada tratava, nada acabava. Aí a minha irmã, eu não sei se ela está por aqui agora, deve estar aqui, eu chamei ela, ano passado, ela me mandou um link seu no Instagram, falando, olha, Silvânia, essa doutora aqui e tal, nutricionista, ela parece muito boa e tal. Aí eu fui dar uma olhada como funcionava, e vi sobre o método e tal, mas não posso esquecer e outros sintomas. Rinite, sinusite, esses sintomas eram os mais leves, né? Mas Sim. uma coisa que sumiu mesmo, que eu tive, foi uma dor na panturrilha. Eu tinha uma dor na panturrilha tão tensa. O marido ficava fazendo massagem toda noite. E eu estava tão inflamada, que onde ele triscava em mim, doía muito, 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 muito. E depois, ó, acho que não foi um mês, passou pouco tempo do que eu comecei a fazer o método, a dor da panturrilha sumiu. É. Nunca mais eu senti a dor da panturrilha. Aí eu tinha também um problema aqui no ombro, o ombro doía à toa, sei lá, tensão. Não, nunca mais apareceu dor nenhuma, nem no ombro, nem na panturrilha. Aí eu percebi, só aí que eu caí e percebi que a alimentação é tudo. Porque eu tive que tirar muita coisa. Pra poder. Não foi fácil. Não está sendo, né? Porque eu ainda continuo na. Não é 100%, porque eu quero até dizer para as meninas, porque não tem como ser 100%, né? Não vai ser. Mas o melhor que você der ali, e tirando aos poucos, você vai acostumando. Você vai acostumando. Por exemplo, e eu tive que estudar. Outra coisa, você tem interesse, você quer se ver livre de algum problema, você tem que estudar. O que, que acontece com o seu organismo? Por que, que você está passando por aqui? E Porque Silvânia, só para próprio método o pessoal, que eu consegui me livrar. pro pessoal entender um pouquinho melhor a sua virada de chave, você recebeu um link da sua irmã e o que você viu aqui que te fez entrar no método? Porque até então você não acreditava no poder da nutrição, porque você está enfatizando muito tirar, só que o mais importante é ser bem nutrida, né? Que é esse o nosso Sim. lema. Então, para você ser bem nutrida, você teria que acreditar no poder do alimento. O que que você viu aqui que te fez acreditar no poder do alimento? O que me fez acreditar na verdade, os depoimentos, pra falar a verdade, os depoimentos das meninas, o que elas contavam, eu falava, nossa, tô com isso, nossa, eu tô com isso, sabe? Sim. Primeiro foi o depoimento. E outra coisa foi o pontapé inicial, tirar tudo, igual você falou, não tem, o foco não é tirar, mas no meu caso, acrescentar também alguns alimentos que eu não comia, não era tipo, fruta, verdura, entendeu? E, Continuava com aquela alimentação pobre. sim. E como foi a eliminação dos sintomas?
que você sentiu indo embora? Como que foi as sensações que você foi tendo? Quais sintomas foram embora? Se foram 3, se foi um, se foram 5? É, vários, a própria rinite mesmo, é, inflamação de garganta, eu vivia com a garganta inflamada, essa dor na perna que eu falei, tudo foi embora, acabou. Nunca mais tive, não sinto dor de nada hoje. Pensa. Livre E como foi a da eliminação? vida. E como foi a eliminação da candidíase? Nossa Senhora, para mim foi o céu, porque voltou até a libido, porque eu não tinha vontade. Eu ficava super irritada, super chata, TPM, então nem se fala. Um horror. E como que Mas você foi para está se... mim libertador. Pode falar. E Para mim foi libertador. tá, tá cortando, por isso que a gente está falando juntas. E como que foi para você eliminar a candidíase? Eliminou primeiro, depois? Estou te perguntando porque cada pessoa, como tem um órgão de choque diferente, vai eliminando sintomas de forma diferente também. Para você, o que que foi embora primeiro e o que que foi embora depois de um tempo? Primeiro foi a inflamação do corpo, Tá. né? A dor na perna, depois foi a rinite, essas coisas de inflamação mesmo. A candidíase ainda não está 100%, mesmo porque também não estou seguindo muito, falar a verdade, a risca, não. Às vezes ainda como uma coisa ou outra que não pode, tá? Ainda não estou muito educada, né? Mas pensando numa nota do que você estava para o que você está agora, qual a nota você estava, qual a nota você está agora que você se dá? Então, agora eu estou 90% curada, porque ainda falta alguma coisinha, mas para mim, a minha vida é outra, né? Eu voltou libido. Voltou também a questão da coragem, né? Eu andava muito. Nossa, eu chegava em casa do trabalho, eu tinha que escolher, tipo, ou eu tomava banho, ou eu comia. Porque se eu comesse, eu caía, desmaiava. Não tinha energia para nada. Tava assim. E, nossa, foi tenso. Foi Sim. bem complicado. E por que que você acha que você demorou um pouco para encontrar aqui a informação? Deixando aqui uma mensagem para as futuras bem-nutridas. Quais eram as crenças que você tinha que você não enxergava que era a alimentação? Você Posso estava falar a atrás de verdade? uma... Posso falar a verdade? Pode. Beleza, a cara agora. Eu achava que era tipo, não sei se pode falar, acho que pode. Pode, Quando pode falar. quando eu vi os depoimentos no primeiro momento, eu achava que era tipo universal. Sério, os depoimentos das meninas e tal. Eu falei, nossa, esse negócio tá muito estranho. Então, Porque mas porque eram muitos depoimentos? eu vi vários depoimentos. Mas aí, quando o que mais me fez aderir ao método foi o seu conhecimento e a sua forma de transmitir. Porque você fala de uma forma técnica, mas fala de uma forma clara. E hoje em dia é muito difícil, né? Um profissional que fala, que saiba explicar a situação que você está passando, assistir todas as suas aulas, assistir as receitas, né? O modo de preparo dos alimentos. Então, eu acho que isso foi principal, né? A forma como você passa a didática para as pessoas. E Que eu sou da área como da hoje? saúde também, então, para mim, isso foi tudo. Ah, que bom. E como hoje está o seu relacionamento? Porque você citou lá na frente
que estava indo mal, porque você estava com a questão da candidíase, e o quanto que aplicar o método impactou nisso. Nossa, demais. Foi a minha salvação. Esse método foi a minha salvação. Ele mesmo fala, ele amor, como você está mudada. Hoje mesmo ele está falando, nossa, mas você não está tão esquecida, tá, com mais ânimo, né? Mais coragem para fazer suas coisas, para executar, para levantar da cama, para tudo. Que bênção, que bom. Mas, Só o começo, você está 90%, mas quando chegar aí os 100%, ele vai ver o gás é, que você vai estar. é isso aí. Aí Ai, que bom, Silvânia. eu comecei em agosto a dieta, o tratamento, né? Você não está me vendo ainda, né? Então, Bom, Silvânia, muito obrigada, sim, viu, pelo seu depoimento, pela sua mensagem, mesmo com esse problema técnico aqui. É importante essa abertura para que outras pessoas escutem depoimentos diferentes, de situações diferentes, de realidades diferentes. Muito obrigada sim. pelo seu tempo. Nada, eu que agradeço. Obrigada Um por grande. me salvar aí. Ah, Salvar várias outras ah, mulheres, não só mulheres, homens. obrigada, Silvânia. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, seguimos aqui. Probleminha técnico, mas deu para escutar, deu para entender. Então, futuras bem-nutridas, a eliminação de sintomas depende, claro, do tempo de sintomas que você tem. Silvânia tinha os sintomas desde os 19 anos, como ela relatou aqui, como ela deixou o depoimento. Então, o quadro inflamatório, que é característica da disbiose, e isso faz com que vários tecidos estejam danificados, machucados, digamos assim, né? A inflamação é como se você tivesse um corte no seu corpo que nunca cicatriza. Só que pensa isso em várias partes do corpo. E você tendo esses sintomas desde os 19 anos, ou desde a infância, como eu tive também. Então, cada pessoa vai eliminando os sintomas de uma forma diferente. Algumas eliminam mais rápido, outras mais lento, dependendo do órgão de choque. Mas o mais importante que você tem que captar aqui como mensagem é que o sintoma ele vai ser eliminado. Não é normal e você não deve normalizar estar com a doença e achar que você tem que conviver com ela. Você vai eliminar, tá certo? É uma questão de tempo, de você aplicar, incluir os alimentos e, como a Silvânia disse, estar aberta ao aprendizado, estar aberta ao novo. Porque a consulta dentro do método, da metodologia, ela existe. Vocês me pedem tanto pela consulta e no método há consulta. Só que o mais importante, muito além da consulta, é o aprendizado que você adquire e que nunca mais vão tirar de você. Você não vai perder esse aprendizado. Você não vai sair da consulta com uma folhinha de papel e ir até o balcão da farmácia. Você vai dizer, não basta por isso, porque você não é um fantoche. Você é uma mulher sábia e que determinou, profetizou que quer ser bem nutrida, que quer ter saúde. Então você não vai aceitar mais sair com um papelzinho indo até uma farmácia e aceitar que isso é o seu fim. Isso é o seu caminho. Não, você está aberta a receber conhecimento, a receber uma metodologia, e a partir do momento que você adquire essa metodologia, você enxerga a luz que até agora você não havia visto. E vai dar certo. É questão de tempo. Algumas vão ter resultado em uma semana, 2 semanas, outras em 3, outras em 4, e você vai respeitar a característica do seu corpo, o tempo do seu corpo, e vai agradecer e sempre celebrar a cada sintoma que foi eliminado. Eu ia falar elevado. Então, Silvânia colocou: restaurei meu casamento. Pô, quanto custa um divórcio? Quanto que você perde? O tempo que você investiu naquela relação? Tudo que você construiu dentro do seu casamento, a vida, os planos juntos. Quanto custa você ter libido, a intimidade? Custa alto demais. Então, o fato de você não saber o caminho custa muito alto. E o caminho não é, mulheres. Não é
o fluconazol isolado para um quadro de candidíase de repetição. Não é um anti-inflamatório para o quadro de cólica, para o quadro de inflamação nas articulações. Não é omeprazol para gastrite. Não é Roacutan, isotretinoína, Diane 35 anticoncepcional para acne. Não é. Não é Lufital para gases. Não é. Tá certo? Então vamos lá, maravilhosas. Vamos seguir firmes. Eu vou chamar aqui também a próxima bem nutrida. Antes de tirar aqui, eu tô vendo os comentários de vocês, viu? Eu vou chamar a Débora. Tava confirmando se eu tinha o sobrenome aqui da Débora. Deixa eu ver aqui só algumas mensagens de vocês, aí eu já entro com a Débora aqui. A Moraes está e lá colocou: eu estou com vontade de chorar, estou desesperada. É no momento do desespero, da dor, que são os momentos que a gente toma as melhores e maiores decisões da nossa vida. Se estivesse incomodando um pouquinho, doendo só um pouquinho, você ia fazer o que todas costumam fazer e que eu já fiz também, que é mascarar o sintoma. E tá tudo bem. Tem momentos da vida que a gente é infantil, nós somos infantis, nós puxamos o nosso lado criança e a gente não quer olhar para a causa dos nossos problemas, porque a gente está olhando para outras coisas a serem resolvidas. Então, eu tenho algumas questões em diversos pilares da vida. Então, eu olho para esses pilares e vejo o que, que eu quero resolver. O que, que eu quero resolver no mês de janeiro? O que, que eu quero resolver no mês de fevereiro? Só que se você não tem muito claro os seus valores, os seus princípios, o que é um valor para você, você pode deixar a saúde em terceiro, em quarto e quinto. A saúde não vai estar em primeiro. E aí, dependendo de como está essa ordem, você vai adoecendo cada mês mais. A cada mês mais doente. Até chegar uma hora que o teu corpo grita. E grita num pedido de socorro. Isso foi o que Deus fez para nos resgatar da morte. Para dar um aviso, falar, olha, sacode aí, acorda. E a gente tem que olhar para isso de uma seguinte maneira. Quando nós somos crianças, os nossos pais cuidavam da gente, né? Ou um cuidador, alguma pessoa olhava por nós, ia lá, cuidava, fazia um remedinho, dava um miojo. E era assim que a gente foi assim que a gente foi o quê? Criando crenças de que o momento da cura é tomar o remedinho, comer um miojo, comer um docinho, ficar deitada, assim como tem alguns dentistas, por exemplo, que falam para tomar sorvete quando tira o dente do siso. Pior burrada que você pode fazer, né? Tomando uma pancada de antibiótico, imagina mandar um monte de sorvete, claro que depende da qualidade do sorvete, né? Então, futuras bem nutridas, quando a gente traz essas memórias de infância para a fase adulta, a partir dos 18 anos, a gente continua num ciclo, numa cascata, numa fantasia que sempre é colocar um remédio que a doença vai embora, que o síntoma vai embora. Só que os gatilhos, aquilo que vocês viram na consulta aula 3, eles são múltiplos, eles são iguais interruptores. Então a gente precisa ligar e desligar esses gatilhos com muita sabedoria. E é sobre a inclusão de alimentos, muito mais sobre a inclusão de alimentos do que a exclusão. Quando alguém foca muito assim, eu tive que cortar muita coisa, é porque na história da pessoa, como da Silvânia, a crença dela, da família dela, foi construída muito parecida com a minha. Ah, comia muito leite com chocolate, muito salgadinho, muita bolacha água e sal, muito biscoito, pão de manhã, de tarde, de noite. Então, quando você entra num estilo de vida mais adulto, mais maduro, e fala, bom, eu tenho que cumprir algumas etapas para o meu corpo funcionar bem. Eu tenho que consumir as quantidades que eu preciso para o meu corpo funcionar todos os dias. Aí a gente fica, nossa, mas eu vou ter que tirar. Não, você vai ter que substituir. E aí é o lado adulto que age. Que o lado criança só quer o miojinho e o remedinho e ficar deitadinha e o sintoma sumir. É o que uma mulher faz quando toma um Buscopan quando tá com cólica. Quando tá com cólica, tá com dor, é porque tá inflamada. E tá inflamada por quê?
por conta do histórico. Só que isso não ensinam pra gente quando a gente é menina. Eu tinha cólicas horrorosas quando eu era menina. Eu fiquei menstruada a primeira vez com 11 anos. Vocês imaginam uma menininha de 11 anos menstruada? Gente, 11 anos. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Vou contar aqui pra vocês. Quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu estava no banheiro fazendo o número 2. E aí eu fiquei menstruada, não sabia que eu tava menstruada, né? Eu achei que tinha rasgado alguma coisa. Eu tava no banheiro fazendo o número 2, eu vi aquele monte de sangue, eu falei, gente, rasgou alguma coisa na hora que saiu. Olha só, uma criança, né? Não tinha nem educação completa sobre o funcionamento do corpo, apesar de ter isso na escola, né? Mas você não fica esperando isso vindo aos 11 anos, né, gente? Ai, meu Deus. Bom, futuras bem-nutridas é o seguinte. Lista VIP está aberta para o método para a turma 26. A turma 26 tem condições únicas e especiais, tá? É um valor diferenciado, não é o valor que a gente fez nas duas ou três últimas turmas de 2023, então vocês serão privilegiadas. Tem consulta inclusa, terão 8 mentorias comigo. O que é mentoria? Eu sei que para vocês consulta é um termo muito comum de escutar, mas mentoria nem tanto. Mentoria é te levar do ponto A, que é o ponto da doença, para o ponto B, que é o ponto da saúde. Então, meu compromisso é te tirar da doença e te levar para a saúde. Então, vou fazer 8 mentorias para tirar você dessa doença. O passo a passo do método, ele fica registrado, ele fica gravado, tem todas as orientações, plano alimentar, tem tudo que vocês possam imaginar. Desde prescrição alimentar, lista de compras, suplementos, o que você precisa para ter libido, energia, saúde mental, barriga sequinha, tudo que você precisa, tá certo? A consulta, a mentoria, pronto, tem tudo, tá certo? Então, essas condições especiais serão para as pessoas que entrarem na segunda-feira, todas as instruções vão ser mandadas no grupo VIP. Então, as primeiras inscritas terão benefícios, bônus exclusivos. Eu não vou falar aqui porque isso está gravado lá e está no grupo VIP. Então, se você quer entrar no grupo VIP, comenta aqui VIP. VIP que você vai ser direcionada para o grupo VIP, tá certo? E para quem é vegetariano, vegana, para quem é lactante, para quem é gestante, para homem, para mulher, serve. A terapia nutricional é para todo mundo, para qualquer ser humano que deseja eliminar inflamação, síndrome fúngica, ficar com a barriga sequinha, sem aquele inchaço, estufamento, eliminar a bendita da candidíase, tá certo? Porque o fungo, ele está crescendo porque você está desnutrida, então eu vou te levar para o quadro de mulher bem nutrida. E as condições especiais, os bônus, são para as primeiras inscritas da segunda-feira. Então é bem importante que vocês se atentem ao horário, que vocês marquem no teu celular, no teu relógio, veja a liberação do teu cartão de crédito, porque às vezes o cartão de crédito, quando você vai comprar uma compra pela internet, às vezes bloqueia, e aí você pode perder o bônus. Então, vê direitinho se o seu cartão de crédito está funcionando adequadamente, tá certo? Segunda-feira, 7 da manhã, é 7 ou 8, equipe? É 7 ou 8, lá no grupo VIP tá avisado. Acho que é 7 da manhã, tá? Que nós vamos liberar o link de inscrição da turma 26. Aí toda a explicação, todas as orientações em relação ao método SP, tá? Método SP quer dizer método Sheila Pacheco, serão enviadas dentro desse grupo VIP para vocês não se perderem, combinado? Débora, agora é você. Você está aqui? Manda um oi nos comentários. E aí, depois de conversar com a Débora, eu volto aqui para os comentários para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Em relação ao método e a consulta aula 3. Todos os alimentos, a Fernanda que até fez uma pergunta coerente. Ah, e quais alimentos pode? Quando você entra no método, a primeira coisa que você vai receber é lista dos alimentos a serem incluídos. O que pode, o que não pode. Nunca mais você vai ficar, ah, mas isso pode? Ah, mas isso não pode? Ah, mas será que eu posso misturar isso com isso? Você não vai ficar nunca mais com essa dúvida. É aprender a se nutrir, aprender o que é uma terapia nutricional. Para em qualquer momento da sua vida, quando você for, é assim, inevitável, você vai precisar usar um antibiótico, você vai fazer uma cirurgia, você aplica a terapia nutricional. 1 a 4 vezes
no ano, se você quer fazer uma faxina no seu corpo, para evitar crescimento de parasitas, para evitar crescimento de fungos, de más bactérias, sem danificar o seu fígado, você aplica o método, a terapia nutricional do método, passo a passo do método SP, tá certo? Então, é para eliminar suas dores, a dor que você está sentindo agora, para fazer você se sentir bem e também para a sua vida inteira e para isso refletir nos seus filhos, para os seus filhos não construírem a crença de que tô doente, vou lá, tomo o remédio químico e tomo um miojinho. Você não vai repetir esse padrão de comportamento no seu filho, porque você sabe as consequências que isso teve em você e na sua vida. E você não quer colocar ele em estado de sofrimento, não é mesmo? Então vamos lá, mulheres. Vou colocar a Débora aqui, Débora Andrade, maravilhosa. Eu já respondo as dúvidas de vocês, tá certo? Oi, você me escuta, Oi, Sheila? Débora. Você tá me vendo? Não, ficou preta a tela, Ai, mas não tem problema. gente, mas que diacho deve ser isso, né? Que a tela fica Não preta. tenho Não, ideia. Mas vocês estão me vendo, né? Todo mundo consegue ver nós duas, eu imagino, porque eu tava vendo você e a outra moça. tá, todo mundo consegue. Bom, eu estou aqui olhando atentamente para a câmera e para você, tá? Só para você não se sentir sozinha. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo. Você podia estar fazendo qualquer coisa na sua sexta-feira, 9 horas da noite, né? Jovem, maravilhosa, com esse cabelo lindo. E, Ah, muito obrigada. e tá aqui para ajudar outras mulheres. Muito obrigada. Débora, conte de onde você fala, a sua idade e como que você identificou que você estava com síndrome fúngica, com inflamação, com a desbiose. Tá bom, certo. Bom, boa noite, futuras bem nutridas. Eu sou a Débora, eu moro em São Paulo, eu tenho 27 anos e há um pouco mais de 2 anos, cerca de 2 anos e meio, eu tive uma infecção por bactéria. Demorei um tempo para entender o que estava acontecendo e procurar uma ginecologista. Fiz o tratamento e novamente tive essa mesma reinfecção. Então isso acabou mudando a minha, e foi uma bactéria na vagina. Então mudou a minha flora vaginal e isso fez com que a partir de então eu tivesse recorrentes problemas com a candidíase. Sim. E aí passei por 3 ginecologistas diferentes, tomei uns 17 tipos de remédios diferentes. Deixa eu tirar os óculos por conta do reflexo. Passei por uns 17 antibióticos diferentes, entre pomadas e comprimidos, enfim. E ninguém conseguia me explicar de fato o que estava acontecendo. E isso acabou, acho que, abalando muito o meu emocional. Eu acho que esse sem sombra de dúvidas foi um ponto muito importante assim para mim, porque eu me sentia doente, eu me sentia fraca, eu já não conseguia me relacionar sexualmente como antes, porque eu passei a associar o sexo a adoecimento e eu passei a associar também a comida a adoecimento, sendo que não é essa ótica que a gente tem que ter na vida. E, e eu estava muito desesperançosa, assim, chegando perto dos 30, e aí tudo que eu comia, eu começava a me sentir muito mal, e tinha muitos gases, coisa que eu nunca tive, eu sempre tive pelo menos desde da adolescência para a vida adulta, eu tive uma alimentação muito boa, com muita variedade, enfim. Então eu não conseguia entender o que estava acontecendo de fato, e não conseguia associar a comida. E aí, depois de um tempo, associando o estufamento exatamente à comida, né? Comecei a pesquisar na internet, vi que tinha uma questão ali com fungos, então não era legal tomar algumas coisas, como por exemplo vinho, tomar cerveja, que são coisas que eu não bebo em grandes quantidades, mas eu gosto de apreciar, eu gosto de estar com os amigos, gosto de ter momentos de descontração. E aí eu fui percebendo que certas coisas me faziam mal. E aí eu tirei essas coisas, né? O vinho, a cerveja e o pão. E tentei dar uma substituída, mas toda vez que ou eu tinha relação sexual ou eu consumia alguma coisa ali, eu tinha novamente um episódio de candidíase
E aí era uma vez por mês, até que passou o remédio não dá nem conta, assim. 2 episódios no mês, a recorrência ser maior, e eu ficando cada vez mais triste, cada vez mais angustiada, com a barriga parecia que ia explodir sempre que eu comia. E aí apareceu você no Instagram, apareceram outras pessoas com coisas, receitas milagrosas de o que colocar na vagina, e eu ficava, gente, acho que eu não tenho coragem. Algumas alternativas mais naturais também, eu ficava um pouco reticente com isso. E aí apareceu você, eu senti muita confiança pelo modo como você explica, pelo modo como você se expressa. Dá para entender, dá para saber que você sabe, dá para saber que você estudou. Então, isso, eu sou muito exigente, isso trouxe muita segurança, assim, para eu participar da imersão. E eu fiquei, nossa, aqui é meu lugar. Encontrei, isso aqui vai realmente me ajudar, vai me curar, acredito, vou acreditar nisso, porque faz muito sentido pensar que a alimentação é o caminho para. Porque comida é afeto. Eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que pensar. E você traz muito isso, né? Quando diz, você toma um remédio e come uma coisinha. É para associar algo um pouco mais afetivo. Sim. Então, eu fui olhando assim, o que ali na minha alimentação estava dizendo sobre os meus afetos. Eu comecei a pensar num dado momento que era psicológico. Por que num órgão que eu deveria ter prazer, eu tô tendo dor, eu tô embolorando? Coçava tanto, tanto, que às vezes eu tinha a sensação que me dava que eu queria me esfregar no asfalto, assim, para ver se aliviava aquilo, sabe? De tão angustiante que era. Então, realmente, é uma coisa que afetou o meu relacionamento comigo, a minha autoestima, a minha autopercepção, enfim, essa coisa de estou doente. Eu passei a viver muito com essa noção, assim, eu tô doente. Sim. E aí, assim que eu entrei pro método, vi o quanto é bem organizado, bem esclarecido, o material que você criou, assim, parabéns, é muito, muito bonito, muito elucidativo, me, me trouxe, me reafirmou, assim, que, não, aqui eu vou encontrar a cura, porque o lugar onde você começa é esse, né? O que a gente vai introduzir? Eu estava esperando o contrário, né? O que a gente vai tirar? O que a gente vai eliminar? E não, o que você trouxe é o que a gente vai introduzir para que você. O que é bom para o seu organismo? E Sim. eu achei isso formidável. Aí chega depois nessa parte do o que a gente vai eliminar, mas é uma eliminação no sentido de quais são as melhores associações do que você vai fazer. Como é este grupo com este daqui. E aí eu fui entendendo que, poxa, não é uma coisa para sempre. Sim. Eu não tô doente para sempre. A minha perspectiva é poder sentar num bar no fim de tarde, tomar uma cerveja com os meus amigos. E isso não me adoecer. E aí, assim que eu entrei pro método, teve uma primeira mentoria, eu participei, eu até contei que eu fui num almoço de família e eu não pude beber cerveja, eu não podia comer o que foi feito ali, e eu fiquei muito triste, mas eu também percebi que foi um momento dentro da minha família de mostrar para as pessoas o que eu estava sentindo e as pessoas me acolherem. Então eu percebi o quanto nós, mulheres, sofremos com muitas coisas, a gente não fala sobre isso, mas conforme eu passei a falar, e acho que é muito essa a minha ideia de vir aqui, quando eu comecei a falar, outras mulheres começaram a falar, nossa, mas eu também tenho Sim. isso. Nossa, mas eu tenho de dias e há não sei quantos anos. Eu falei, então procura Sheila, porque faz sentido o método. Eu comentei nessa ocasião que eu ia viajar com os meus amigos, e aí, eventualmente, eu beberia. É um evento, assim, de uma vez no ano, um reencontro. E você explicou certinho, assim, ó. Prefira tais coisas, coma este grupo de alimentos. Se você for comer, não. Se você for beber, coma isso antes, tome isso depois, para que o seu organismo esteja preparado para receber o álcool, né? E não qualquer álcool. Um álcool que seja destilado, que seja mais leve. E eu fiquei, caramba! Então, quer dizer que eu vou viajar e eu vou voltar bem.
E realmente, assim, eu viajei, eu voltei bem, eu não tive candidíase. Fiquei muito feliz com isso. Depois vieram as festas de fim de ano, então foi um pouco mais difícil controlar, mas eu já percebi, assim, que depois eu tive de novo um episódio de candidíase, mas foi muito mais brando. Eu não tive mais coceira. Tudo que eu comia que fazia mal, que assim, que me deixava inchada, que parecia que eu ia explodir, eu tirei e simplesmente parece magia, assim. Poder comer e me sentir bem depois. Só me sentir bem. Me sentir saciada. Eu não tinha essa noção de saciedade mais. Eu comia, eu parava assim porque eu estava satisfeita, mas daqui 30 minutos, 1 hora, eu já estava morrendo de fome, como se eu não tivesse comido nada. Então agora não, eu sinto uma fome adequada ao período. Não é mais uma coisa que, oh meu Deus, faz 1 hora que eu comi e parece que eu tô há um dia inteiro sem comer. Eu encontrei, assim, essa saciedade. Então, apesar de fazer pouco tempo que eu realmente estou seguindo melhor, seguindo mais à risca o que você traz, eu já vejo grandes mudanças, assim, até na minha autoestima. Eu consegui ter relação sexual e não adoecer, então, assim, eu fiquei completamente encantada com isso, porque a gente merece ter prazer. A gente merece ter prazer com a comida, a gente merece ter prazer com as pessoas que a gente escolhe para ter relações. Enfim, acho que é isso. E como você está se sentindo como mulher, Débora? Eu tô muito contente, assim, tô muito feliz de não me ver mais como eu estava me vendo, sabe? Tô me sentindo também muito orgulhosa por mais que eu tivesse responsabilidade com a minha alimentação anteriormente, agora é um lugar diferente, sabe? É uma responsabilidade, é um cuidado a mais que eu tô tendo comigo e que tá me deixando orgulhosa comigo. E você trouxe um ponto importante, Débora, que você relatou o teu primeiro uso, o uso que trouxe a cascata da doença ali, que foi o tratamento com antibiótico, né? O ciclo e tudo mais. E essa é a importância de ter esse conhecimento que agora você tem, porque no momento de emergência que você tomou aquele antibiótico, você não sabia, né? Você não tinha a Uhum. bagagem. E como consequência veio a baixa imunidade, que com a idade ela tende a ser maior. Eu sei que isso, né, a gente escuta, a idade, a imunidade ela tende a baixar com a idade e a gente Uhum. controla ela com a nutrição. É esse o poder do alimento. E mesmo tendo uma história de boa alimentação igual você teve, qualquer pessoa está suscetível se entrar em baixa imunidade, que foi isso que você trouxe aqui de forma muito sábia e com uma explicação muito lúcida, da visão holística da coisa, né? De achar que você começa a ter conflitos com seus próprios pensamentos, de achar que, não, será que é alguma coisa da minha mente que está só trazendo a doença? E, na verdade, é algo sistêmico. Você fica Uhum. desnutrido e, como consequência, os seus pensamentos também eles vão ficar conflituosos. E, Débora, se você puder compartilhar o que você gostaria de deixar aqui de mensagem para as mulheres que estão passando por esse quadro, mas ainda estão naquela base da tentativa da medicação, passando pelos médicos. Eu não sei quantos médicos você passou até chegar aqui o método. Olha, eu passei por 3 nutricionistas, desculpa, por 3 ginecologistas e foi aí uma lista de 17 antibióticos, 17 entre antibióticos e antifúngicos, vários exames, né, de ver qual que é o melhor que interage ali com o microorganismo. Também não foram remédios assim tão aleatórios, Sim. sabe? E mesmo assim não resolveu. E aí acho que a mensagem que eu deixo claro, o remédio tem uma função, é importante. O acompanhamento ginecológico, se for o caso da candidíase, é muito importante. Só que você estar bem alimentada, sem sombra de dúvidas, assim, é a base de tudo. É a base de tudo, porque seu organismo vai receber aquele remédio. Como é que você vai receber aquilo? Você tem que estar bem nutrida para conseguir, para que o remédio tenha um efeito positivo no seu organismo. Então, o que eu
deixo assim, vale muito a pena investir no método, porque, poxa, vai mudar a sua vida. Esse conhecimento que você vai ter sobre a sua alimentação vai dizer sobre o conhecimento que você vai ter sobre você e sobre o seu corpo, sobre as escolhas do que você faz para colocar dentro do seu corpo. E isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. A gente está vendo tanta. A gente vai ao mercado e é tudo ultraprocessado. É muito mais fácil você comprar uma coisa que vem num saquinho pronta. E se a gente pensar isso a longo prazo, poxa, que efeito, que impacto que isso vai ter no nosso organismo? A gente não sabe, porque é um movimento muito novo da sociedade. Mas comer os alimentos, que é comida de verdade, é uma coisa que vai nutrir de verdade o nosso organismo para a gente envelhecer melhor. E eu imagino que todas que estão aqui querem envelhecer da melhor maneira possível, querem viver da melhor maneira possível. Então, eu acho que pensar no método é pensar numa coisa a longo prazo. A curto prazo, você vai sentir efeitos, você vai perceber que a médio prazo você vai ter a cura. Eu estou a curtíssimo prazo e eu percebo efeitos encantadores assim no meu organismo. Então eu fico muito feliz com isso. A médio prazo, eu sei que eu vou ter a cura e vou poder sentar com os meus amigos num bar e tomar uma cerveja. Mas a longo prazo, poxa, eu vou ter saúde. Então eu acho que é isso, a gente pensar sempre em viver com saúde, envelhecer com saúde da melhor maneira possível. E Débora, uma curiosidade, você sabe em média quanto que você gastou com essas medicações, esses 17 remédios? Nossa, eu acho que você fez essa pergunta numa das listas. E eu fiz mais ou menos por alto, assim, as contas. Deve ter sido em torno de uns R$ 2.500, eu imagino, ao longo desse tempo, entre consultas, ou até às vezes um pouco mais, entre consultas e afins. Porque tem umas pomadas que custam, assim, R$ 80, R$ 100. E aí você vai somando e você tem que comprar um suplemento também, e tem que comprar várias coisas. Então, pelo menos uns R$ 2.500. Débora, Que no fim das contas não serviram de nada, né? Acabaram, mas voltaram todos os sintomas. sim, é importante esse cálculo, porque a maioria que eu pergunto não tem noção, porque a gente não tem o hábito de planilhar gasto com doença. Uhum, É difícil uma pessoa. Eu vou lá, vou fazer uma planilha dos gastos do que eu estou gastando com doença. uhum. E, quando a gente para refletir, né, ao longo de um ano, tá, quanto que foi em 2023, quanto que foi em 2022, se eu tivesse, alguém tivesse feito essa pergunta quando eu estava lá gastando horrores antes dos meus 30 anos, porque quando veio o boom da doença foi bem nessa fase que você sentiu, que é a fase que o sistema imunológico ele dá uma puxada maior, né? Eu com certeza eu ia despertar mais rápido. Eu não estava conseguindo ver. É como se os olhos ficassem vendados mesmo, até pela característica da doença, porque você fica mais confusa mesmo quando você está doente. Então você não consegue fazer Sim, conta, você fica, desculpem até o termo, a gente fica assim, não queria usar a palavra errada, mas neblina mental, confusão mental. Você começa a ter confusão mental e até as suas tomadas de decisões, elas ficam incoerentes muitas vezes com seus próprios valores, porque você fica desesperada. e aí uma coisa que eu acho que é importante também, muitas mulheres se sentem envergonhadas. Se for parar para pensar, porque se a gente pensar na candidíase, nem todo mundo se sente à vontade para falar sobre isso, porque é algo íntimo. Então acaba sendo uma coisa que, eu não vou falar, eu não vou procurar, eu vou realmente fechar os olhos para isso. E aí a gente não pode ter vergonha, a gente precisa estar com outras mulheres que olhem para as coisas como a gente olha e olhem com um olhar de cuidado. Eu acho que isso é importante. E qual o seu aconselhamento, por você já ter passado por isso, em relação à família, o apoio que você pode transmitir aqui para as futuras bem-nutridas? Olha, eu acho que aí vai muito no caso a caso, né? Porque vai depender muito de como as famílias vão receber essas coisas. Mas se você sentir que há um espaço dentro da sua família para você falar sobre isso, que você vai se sentir à vontade, compartilhe. Compartilhe principalmente com as outras mulheres, com amigas, para ter esse apoio, assim, para ter as pessoas do seu lado. Porque faz muita diferença, assim. Vou dar aqui um exemplo
rapidamente. Eu fui na casa de uns amigos que iam fazer um jantar para mim. E aí, quando eu cheguei lá, foi antes do método. Mas eu já tinha entendido que algumas coisas não caíam bem. Eles fizeram nhoque, fizeram a massa do nhoque mesmo. O molho foi de gorgonzola. Para tomar era um vinho. E a sobremesa era pudim de doce de leite condensado. Quando eu cheguei e eu vi aquilo, eu fiquei assim, gente, eu não posso comer nada disso. Mas Mas eu também não vou fazer o feita. nhoque, Então eu comi um o nhoque pouquinho. era de batata ou era de trigo? Era de trigo. E aí eu comi para não fazer desfeita. E assim, foi batata. Não deu 2 dias, eu tava completamente embolorada. E aí essa é a sensação muito ruim. De você estar embolorada, de ser uma coisa estranha dentro de você. E aí eu fiquei assim, poxa, não, realmente não dá. Eu comi o mínimo possível e não pegou bem. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar disso. Depois eu contei para os meus amigos, né, quando eu comecei a fazer, quando eu entrei pro método, uma vez seguinte que eu fui na casa deles. E aí eu falei, amigos, agora é assim, eu entendi essas coisas. Será que a gente pode escolher uma coisa que se adeque ao que eu posso comer? Não, claro. E aí eu comi, não passei mal e tive um momento super agradável com eles. E ficou tudo bem, não foi terrível e eu também não precisei tomar um remédio depois. Então acho que poder contar para as pessoas é poder contar com as pessoas também. Perfeito. Débora, muito obrigada, viu? Foi muito rico o seu depoimento. Obrigada pelo seu tempo. Muito bom. Espero que realmente aí eu possa contribuir. E, gente, cuidem de vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite, obrigada, Débora. Ah, Alexa, ainda está na hora de dormir. Ai, gente, que legal escutar diferentes depoimentos. O que vocês acharam sobre o depoimento da Débora? Você vê histórias diferentes. A Silvânia, a questão do relacionamento dentro do casamento. A Débora, o relacionamento social com os amigos, com a vida social. E cada uma de vocês está enfrentando alguma questão, seja no casamento, seja na vida social. Eu, na época que eu tratei a síndrome fúngica, eu estava bem nessa vida social. Então, para mim, eu consigo enxergar direitinho essa situação da questão de você ter o jogo de cintura para você poder consumir, comer o que você quiser dentro das suas escolhas e não porque alguém está impondo que você tem que comer aquilo. Ah, você tem que comer um nhoque de trigo com molho gorgonzola, um pudim de doce de leite? É gostoso, mas tem tanta coisa gostosa. Tem nhoque de batata roxa, tem nhoque de mandioquinha, tem nhoque de batata tradicional, um molho bolonhesa delicioso. Então tem tantas formas da gente se deliciar e sentir prazer com a comida e entender que aquela comida que te dá prazer também te cura. A comida que te cura também vai te dar prazer. Só que ainda há um bloqueio que está ali relacionado com a sua infância, de que os alimentos que te dão maior prazer só são os alimentos que são aqueles alimentos que foram apresentados para você na infância, os empacotados, os industrializados, porque aquilo lembra tua mãe, aquilo lembra teu pai, tua avó, teu avô, tem vínculo. Então, há muito mais do que só o paladar ali. Há uma compensação de sentimentos também. Então, a gente começa a fazer a terapia nutricional, por isso que o nome é terapia nutricional. Você entende o processo do alimento dentro do seu corpo, porque essa é a parte racional. Então, você racionaliza, eu vou comer isso porque isso age no meu corpo. Dessa forma, eu sei o que esse tempero faz, eu sei o que esse alimento faz. Você vai aprender de uma forma simples, tá? E aí depois você vai pro emocional. Você sabe o que a refeição representa, sentar na mesa representa, o social, com a sua família, com seus amigos. E se você não tem com quem conversar, igual a Débora deu o exemplo dela aqui, que ela teve o apoio da família, de pessoas próximas, se você não se sente à vontade, se você não tem apoio, fique tranquila, porque nós temos o Clube das Bem-Nutridas. Então, é um clube seguro, onde você vai ter apoio, você vai ter suporte, você tem acompanhamento, você não está mais sozinha. Então, você vai poder expor as suas vitórias e também os seus
obstáculos e como superar esses obstáculos, porque jamais você vai agora visualizar um obstáculo sem visualizar o que pode ser feito diante daquele obstáculo. Você não vai estar mais nessa posição. Você vai para a posição de solucionadora. E não vai sozinha, você vai com apoio, vai com suporte. Tá certo? Com acompanhamento. Essa faz toda a diferença. Tá certo? VIP. Quem não está no grupo VIP, vou explicar aqui mais uma vez. O grupo VIP é o local onde será enviado todos os detalhes do método SP da abertura na segunda-feira. Ele é um grupo para as pessoas que querem saber do método SP. Sheila, eu quero saber qual é o tratamento, os detalhes, fazer minha inscrição para segunda-feira eu entrar e não perder os bônus. Então, o seu lugar é no grupo VIP. Aí você comenta aqui VIP para receber o seu acesso no direct e você entra no grupo de WhatsApp. Aí, neste grupo de WhatsApp, você vai receber todas as informações para não perder a inscrição da segunda-feira, dia 29. Combinado? Segunda-feira, dia 29, porque tem os bônus. Não perde os bônus, que eles são muito especiais e é um preço diferenciado, janeiro de 2024. Tá? É um preço extremamente diferenciado. Quem assistiu a consulta aula 3 está sabendo. Ah, que bom que vocês gostaram do depoimento da Débora, foi maravilhoso, da Silvânia também. Ah, que bom que vocês já estão no VIP. Algumas pessoas colocaram aqui VIP. E reforçando, não importa o tempo que você tem os sintomas. Igual a Pamela colocou isso, eu sofro com a candidíase há 7 anos. Pode ser há 3 meses ou há 7 anos. O modo de recuperação, a forma de você recuperar do quadro de repetição, ela é de dentro para fora. A gente precisa incluir os alimentos que estão faltando, incluir determinados ingredientes, alimentos que são acessíveis, que tem na sua região, tem no seu bairro, tem no mercado, que você vai poder fazer. É simples encontrar comida, tá certo? O que você precisa é do direcionamento da comida certa. E aí, havendo necessidade, o passo da suplementação entra no ciclo de eliminação. Então, tudo estará muito bem explicado e acompanhado, porque vocês terão mentorias comigo e a consulta inclusa, para você não se perder, tá certo? E sobre a questão do emocional, dificilmente, futuras bem-nutridas, a gente vai ficar com o emocional compensado, adequado, se nós estamos sempre doentes. É natural que você tenha um rebote no seu emocional, porque você se vê, o quê? Frágil, fraca, certo? É assim que a gente começa a se sentir quando a gente tenta resolver um problema e não consegue resolver esse problema. Por que que eu não tô conseguindo resolver isso? Você fica frustrada, aí depois você entra pro ciclo da irritação. Aí da irritação você vai lá e fica nervosa. Aí depois da irritação você fica triste, chorosa. Aí você fica num ciclo de emoções e de sensações. E para você sair desse ciclo que você já colocou como natural para você, mas que não é natural da sua pessoa, é natural para o quadro de supercrescimento de fungos, de más bactérias, de vírus, de parasitas, você precisa fazer o quê? Opa, deixa eu incluir aquilo que vai me trazer controle emocional. Então, o primeiro passo é eu validar o que eu estou sentindo. Eu estou triste mesmo, eu estou chateada, eu estou decepcionada. Só que eu preciso acolher esses sentimentos de uma forma que eu esteja olhando para a solução. Eu estou triste mesmo, só que eu estou triste porque o conhecimento que eu tenho, a bagagem que eu tenho, não é suficiente para eu sair desse quadro de adoecimento. E isso eu já entendi. E aí você valida aquilo que você está sentindo. Eu entendi que para a próxima etapa eu não tenho o conhecimento suficiente. Caso contrário, eu não estaria com as queixas que eu tenho hoje. Vocês viram o depoimento da Débora e todos os outros depoimentos. São inúmeros sintomas. A candidíase pode ser o mais forte que você teve. Cada pessoa vai ter um sintoma que dói mais. Eu tinha micose de unha, achava horrorosa. Gente, olha para uma unha
com micose, desidrose. A Débora deu o exemplo dela que ela queria se arrastar na parede para coçar a região íntima que incomodava. A mesma coisa as minhas mãos. Eu tinha que enfaixar porque senão eu estava raspando as mãos em qualquer lugar de tanta coceira, de tanto incômodo que a desidrose e a dermatite causam. Só que não era só a desidrose e a dermatite. Lembra lá a micose na unha? A micose na unha estava lá. E aí tinha outros sintomas associados. A barriga inchada, as alterações comportamentais, dificuldade de aprender, de se desenvolver. No caso, vocês podem ter, como a CZ colocou aqui, a herpes de repetição. A herpes de repetição é baixa imunidade, igual a candidíase de repetição. Igualzinho. Falta adequar a nutrição para a sua idade. Ah, Sheila, mas eu não tinha herpes antes e agora eu tive e tudo mais. É porque cai a imunidade. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer um exame com contraste, foi uma ressonância da mama. E quando eu fiz esse exame, eu estava numa fase que eu tinha soltado um pouco as rédeas da minha alimentação, da minha suplementação. Então, soltei um pouquinho as rédeas. Nisso que eu soltei as rédeas, de repente, apareceu uma bolinha aqui. Eu falei, mas que raio é isso? Eu falei, não acredito. A herpes. A minha mãe tinha herpes, assim, vira e mexe, ela tava com a herpes estourada. Só que ela não tinha só a herpes. Ela tinha herpes, a rosácea no nariz, muito forte, micose na unha, rinite. Compreende que é um conjunto de sintomas? Então, quando apareceu em mim, que foi um episódio, depois nunca mais apareceu, foi porque eu tinha soltado as rédeas e tinha feito um exame extremamente invasivo com contraste. Contraste é tóxico, né? Então, eu soltei as rédeas e ainda fiz o exame, aí baixou. Mas não aparece mais, nunca mais tive. Porque é remissão, é igual a mão. Eu poderia estar com desidrose nas mãos, por que eu não tenho? E olha, gente, o que eu resolvo de pepino por dia das questões das empresas e tudo mais. Então, o nosso emocional, o fato da gente ter raiva, ter tristeza, ter problemas a serem resolvidos no nosso dia, não é isso que vai fazer com que você desenvolva a doença. O que vai fazer você desenvolver a doença é a cascata da baixa imunidade. Você tem que adequar a sua terapia nutricional para a sua idade, e isso vai ser ensinado, e a suplementação também, tá certo? Quando houver necessidade. Por isso, entre no grupo VIP. Grupo VIP do Método SP. Então, você que quer fazer sua inscrição na segunda-feira, permaneça lá no grupo VIP, tá bem? A Fernanda Porto colocou aqui: os sintomas são coceira, irritação, sensibilidade, mas nem todos são ao mesmo tempo. Normalmente não acontece, por exemplo, você não percebe todos os sintomas ao mesmo tempo. Porque o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele vai o tempo todo tentando te resgatar. Então, você sente uma leve melhora de uma coisa e piora a outra. Ele vai fazendo as tentativas. Só que numa dessas tentativas, futuras bem nutridas, pode acontecer algo muito mais grave. Nas tentativas de reparo do sistema imunológico, uma célula pode ser dividida errada. Se essa célula é dividida de forma errada, vem o câncer. Então, a gente nunca deve permanecer com o sistema imunológico baixo e normalizar os sintomas, porque isto é permitir que as células se multipliquem de forma errada. Em outros quadros, o quadro inflamatório é o que vai gerar um AVC, um derrame, um infarto. Então, quando o sintoma vem, quando a sensação ruim vem, o incômodo, o lado bom disso é que te faz agir, que é este momento que você está aqui. Porque quando é silencioso, como por exemplo num diabetes, a pessoa que tem diabetes e que não tem nenhuma queixa aguda associada, porque tem muitas pessoas que têm diabetes que têm candidíase também, mas tem muitas pessoas que nem percebem que estão com quadro de candidíase. A pessoa vive como se, eu tô aqui tomando a metformina ou tá aplicando insulina e tá indo. Só que ali, ó,
o sistema imune está pedindo socorro já faz muito tempo. Então, o desgaste do funcionamento do corpo já está no seu máximo. Aí vem demência, Alzheimer, aí vem doenças mais graves. É claro que o foco de vocês aqui, vocês não estão nessa etapa das doenças gravíssimas. Mas se você não sair desta etapa que você está, você vai avançar para essa etapa gravíssima. Sheila, você está falando que eu vou? Sim, porque é a estatística. Não é a Sheila que está falando, a estatística é X% câncer, os outros X% infarto, os outros X% é demência. Imagina você ter demência com 45 anos, 48 anos, que é o Alzheimer. Isso é o quê? Tá? Futuras bem nutridas. Então, a alimentação, a farmácia de Deus, ela está aqui para nos guiar, para nos livrar dessas dores, dessas doenças que a gente não precisa passar por elas. A gente não precisa passar por essas doenças dessa maneira, com esse sofrimento. A gente não tem que vivê-las. São doenças que vieram junto com a Revolução Industrial. E agora a gente precisa voltar alguns passos. A guerra acabou. Não tem mais guerra. A Revolução Industrial, ela veio por conta da guerra. Pelo menos aqui onde a gente mora, não há. Então a gente precisa voltar alguns passos. E esse voltar alguns passos é de acordo com a tua realidade. Tua realidade pode ser ir na feira, a tua realidade pode ser comprar no supermercado mesmo. Tem outras pessoas que vão construir um hortinho em casa. E aí você vai ajustando as suas escolhas dentro da terapia nutricional, que é de 21 dias a 3 meses ou até você eliminar todos os sintomas. Depende dos anos que você tem sintomas, tá certo? A E. coli, a Toninha perguntou, a E. coli os médicos falam que não cura. Cura sim. Falavam para mim que não curava desidrose também. Eu não tô com desidrose. Faço live para vocês aí toda semana, praticamente. Praticamente não, todo dia, né? Todo, todo dia eu tô aqui. Aldilene, eu tenho só. Isso aí, Toninha, vai, ó. Da tua fé. Você tem fé em quê? Que a doença vai ficar? Se você tem fé que a doença vai ficar, a doença vai ficar em você. Se você tem fé no alimento, no poder que Deus nos deu de colocar alimentos, suplementos naturais e usar isso no nosso corpo e deixar aquilo que foi feito pela ciência para o momento realmente de urgência, emergência, um acidente. Você sofreu um acidente, algo grave, alguma situação aconteceu, ali você entra com as medicações mais agressivas, tá certo? É assim que o nosso corpo, de uma forma ancestral, ele foi construído. Os nossos ancestrais faziam assim. E por isso que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui porque inventou o fogo, parou de comer um monte de coisa contaminada. A gente chegou até aqui porque a gente foi ficando cada vez mais forte, foi se nutrindo, comendo cabeça de peixe, que ali tinha ômega, DHA, comendo as proteínas, comendo os vegetais, comendo os matinhos. Os nossos ancestrais não evoluíram porque eles estavam comendo pão de forma. Então, tem sim, Toninha. Odilene, eu tenho só quando tá perto da menstruação, só. O só é todo mês, né? Então, esse só não é só, né, Odilene? Você deve saber muito bem que o quanto que isso incomoda. E isso tem a ver com o seu sistema imunológico. Perto da menstruação, o sistema imunológico da mulher, ele fica mais sensível. Então, exige mais nutrição perto da menstruação. Isso a gente ajusta lá no método também, tá? Elizabeth Alcântara, meu maior problema é inchaço abdominal e esteatose hepática. O método vai tratar esses dois sintomas, tá? Gordura no fígado e o inchaço na barriga. Maíra Rodrigues, Mari Rodrigues. Doutora, a intolerância à lactose pode ser um disparo das minhas crises de candidíase? Pode ser um dos gatilhos. Só que você tem que analisar o seguinte. Hoje eu não sei a sua idade, mas, por exemplo, que você tenha 35 anos.
Colocar 40, você tem 40 anos. Se o que você está consumindo de nutrientes é bem parecido do que você estava consumindo aos 35, aos 30, tá errado. Você já está desnutrida. Então não é só a intolerância à lactose, há um quadro de desnutrição associada. Quanto mais velha, mais nutrição eu preciso, porque o meu poder de absorção ele diminui. Porque a gente é que nem uma vassoura. Sabe a vassoura quando você compra novinha? A vassoura tá lá, a gente usa para arrumar a casa limpinha, né? Funciona, tá linda a vassoura. Passa 6 meses, como tá essa vassoura? Toda capenga, com os negócios abertos, assim, toda desgastada. A gente não fica capenga, tá, gente? Fica maravilhosa aqui, né? Não importa a nossa idade. Só que dentro do nosso corpo há um desgaste, igual o desgaste da vassoura. Os nossos intestinos, eles vão abrindo, assim. É como se fosse ficando... Pensa nos tijolos que vão... Você precisa colocar o rejunte aqui no tijolo. Bota o rejunte. Só que lá nos nossos intestinos vai faltando rejunte. Tá faltando rejunte. Começa a passar componentes que não deveriam ir para o sangue. Pensa aqui nessa camadinha que vem da sua boca até o seu estômago. Pensa nisso aqui desgastado, igual uma vassoura que está desgastada. Tia, mas se está desgastado, eu tenho como recuperar? Tem. Aí que entra uma maior quantidade de nutrientes e também de suplementos quando necessário. Que aí você repara estes tecidos. Só que não dá para achar que aquilo que você fazia aos 30, aos 35 é igual que você vai fazer aos 40, aos 45. A inclusão precisa ser maior, tá bem? Bom, vamos lá. O recado mais importante da noite é: consulta a aula 3 liberada. Quem está aqui, todas as 160 pessoas assistiram a consulta aula 3? Vocês que estão aqui assistiram, coloca aqui para mim. Se quem não assistiu, coloca, por gentileza. Aproveitem o sábado, porque a consulta aula 1, 2 e 3 sairão do ar. Para quem é nova por aqui, caiu nessa live, tá perdida. É o seguinte, essa semana a gente fez uma semana de consulta às aulas. Se você estivesse passando em consulta comigo, seria exatamente isso que eu iria oferecer a você nas 3 primeiras consultas, tá certo? Então, eu te convido a ir assistir essa aula. É só comentar a aula aqui. Se você já assistiu, se você não assistiu, você comenta a aula. E vai assistir. O foco é assistir até amanhã, até sábado, porque sai do ar amanhã, tá bom? Amanhã ou domingo a equipe vai tirar do ar. Então, aproveita o final de semana para assistir. Depois que você assistir a consulta aula 1, 2 e 3, eu vou te apresentar o método, que é o meu tratamento completo. Na consulta aula 1, 2 e 3 é o módulo 1. Por isso que é importante você assistir, porque é o módulo 1, módulo introdutório. Tá certo? Já dou conduta, dou desafios para vocês. Aí no domingo eu vou entrar ao vivo aqui para fazer um sorteio. Eu prometi um sorteio para vocês, não esqueci. E quem vai participar desse sorteio é quem assistiu a consulta aula 3. Então, quem assistiu a consulta aula 3, que vai estar lá ao vivo comigo, eu vou fazer esse sorteio seguindo os passos que eu dei lá na consulta, aula 3, tá? E quem já sabe que quer entrar no método, já entendi, Sheila, quero avançar com você, quero aprender com você, entra no grupo VIP. Aí, este grupo VIP é direcionado para as pessoas que vão entrar no método. Sheila, eu ainda não assisti às aulas, então assista às aulas antes de você entrar no grupo VIP, tá? É importante. Tá bem? Se você já está decidido a entrar no método, entra lá no grupo VIP já direto, tá? Você vai poder acessar os conteúdos da consulta lá 1, 2 e 3 lá no método. Mas se você ainda tá, não entendi muito bem, ainda estou com dúvidas, assiste esse conteúdo que ele é valioso, ele é precioso e você não paga nada por ele. Ele é gratuito, combinado? E no grupo VIP vai ser enviado o link do método SP Turma 26, segunda-feira de manhã. No método SP tem consulta inclusa, o passo a passo do método, as 8 mentorias comigo, que eu te tiro da doença, te levo para a saúde, te tiro da doença, te mostro o caminho da longevidade e da prevenção. É esta a minha promessa a você, que você tenha sua libido, sua energia, sua barriga sequinha, sua saúde íntima e sua saúde mental de volta, de acordo com o super crescimento de fungos aí que veio acontecendo no seu corpo e de bactérias, de vermes. Então a gente vai eliminar tudo isso, tá certo?
VIP, comenta VIP aqui para você ir para o grupo VIP. Não assistiu nenhuma consulta aula, comenta a aula que você vai assistir às aulas, combinado? Vai participar do sorteio qualquer pessoa que estiver comigo ao vivo no domingo, tá? Então, as pessoas que estiverem comigo no domingo, que tiverem comentado na foto, que você comentou na foto e você vai estar lá no domingo, eu sei do seu comprometimento que você assistiu a consulta aula, tá certo? Esse é o propósito. O VIP é para quem quer entrar no tratamento. O tratamento é pago. É igual o trabalho de vocês, bem nutridas. Vocês não têm o trabalho de vocês, que vocês recebem por ele? Então, o método SP, o grupo VIP, é para quem. É porque dá a impressão que o grupo VIP não paga nada, né? Vai ganhar a pulseirinha do camarote e não paga nada. Não, gente. Camarote também se paga. Camarote também se paga muito, muito mais caro. O método é muito mais barato que um camarote. Então, vocês entram lá no grupo VIP para receber as informações do método SP que começa na segunda-feira, tá certo? E a foto tá aqui postada, tá no perfil. É só procurar o que vocês acham. É de camisa rosa. Tô toda de rosa, camisa rosa, tudo rosa. Quero a pulseira. Quero a pulseira do VIP. E essa abertura do método vai ser VIP mesmo. Que é o preço mais baixo, valor promocional. Já havia 3, 4 turmas que não abria nesse valor. Então, vocês serão privilegiadas com um bônus, com um preço, com um protocolo novo. Vocês terão acesso exclusivo. Nenhuma outra turma teve acesso ao protocolo de nutrição esportiva que vocês vão receber de presente, além da consulta, das mentorias para eliminar os sintomas da síndrome fúngica, da desbiose. Ainda vão ganhar essa parte de nutrição esportiva que nenhuma outra turma anterior teve acesso. Então, vocês são muito privilegiadas, turma 26. Bora lá, entrem no grupo VIP, comenta VIP aqui, entra, não viu a aula, entra a aula. E bora lá, combinado? Então, vejo vocês no domingo, aquecimento para entrar na turma 26, fechamento, sorteio, e a gente começa oficialmente no método na segunda-feira, às 7 da manhã, tá? Que a inscrição oficialmente começa na segunda, combinado? Então, espero vocês domingo às 20 horas. 20 horas tem a nossa live de encerramento da imersão dessa semana de consulta às aulas. Se você entrou aqui, nova, perdida, começou a acompanhar agora, você tem tempo. Tem o sábado e domingo de manhã para assistir os conteúdos, para estar comigo no domingo às 20 horas, tá bem? Um grande beijo, mulheres. Ótima noite. Fiquem com Deus. Sigam por aqui. Seguimos firme. Um beijo e até domingo.